Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação expositiva na carta de Paulo aos Efésios. Carta esta que Paulo a escreveu quando estava preso em Roma. Hoje, capítulo 4, vai falar sobre a graça concedida e o procedimento do crente. E ele vai falar sobre a unidade. Esse capítulo ele é grande, ele tem 32 versículos. Eu farei 2 vídeos neste capítulo, porque do versículo 1 até o 17 vai falar sobre a unidade. Ele vai falar a graça da unidade, do versículo 1 ao 3, depois do versículo 4 ao 6, a base para a unidade, depois 7 ao 11, os dons para a unidade, e depois do versículo 12 ao 17, o crescimento da unidade. Do versículo 17 ao 32, ele vai falar sobre vida nova, roupas novas. Aí ele faz uma demonstração, uma argumentação e uma aplicação. Esse será um outro vídeo. Ele começa Efésios 4 desta forma: como prisioneiro no Senhor. Então, Paulo estava em Roma, preso. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, primeiro aqui, a graça da unidade. Então primeiro ele roga. Esse rogar aqui é paracaléu, quer dizer, eu encorajo vocês, eu estou encorajando vocês, eu como prisioneiro do Senhor, eu estou encorajando vocês, irmãos aí que estão em Éfeso, que viva uma maneira digna, com dignidade, da vocação. Vocação é o chamado que vocês receberam. E esse chamado aqui, ele faz parte da graça de Deus. Que Jesus, em João, ele diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi para que vades e produzais fruto. Então, o chamado, essa vocação aqui está ligada ao chamado. Esse chamado, ele foi feito por Deus. Então, digno da vocação que nós recebemos. Então, nós recebemos esse chamado de Deus. Então, a unidade primeiro aí, a graça, que nós fomos chamados. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Sejam completamente, então, já que eu fui chamado, vocacionado, que eu seja o quê? Humilde e dóceis. Dóceis aqui está mais indicando no sentido de ser domado. Domar a minha natureza pecaminosa, a minha natureza terrível, essa natureza que me inclina para o pecado. Então eu tenho que dominar. Quando eu domino essa natureza, eu me torno dócil. É como um cavalo. O cavalo, após ser domado, apesar de ser muito forte, com um pequeno freio, um homem domina um cavalo. Ah, se o cavalo soubesse a força que ele tem, ele arrebentaria tudo e não se submeteria ao seu dono. Mas, como ele já foi domado, com um simples freio, o seu dono o domina. Assim somos nós. Nós temos uma natureza
pecaminosa, uma natureza terrível que nos inclina para o pecado. Mas agora nós nos tornamos o quê? Dóceis. Por isso que humildes e dóceis. E sejam pacientes. Pacientes é a capacidade de suportar quem? Os outros. Capaz de suportar as adversidades. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Além de eu suportar essa diferença que há entre os irmãos, eu suportar o meu irmão, e além de suportar, eu tenho que suportar por amor. Isso tudo tem que ser feito o quê? Por amor. Façam todo o esforço para conservar, aí que vem o quê? A unidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, essa ligação da paz. E agora é a base para a unidade. Então, a graça da unidade. Agora vem a base da unidade. O que sustenta esta unidade? Primeiro, o que sustenta essa unidade é a graça, é a vocação, é o chamado de Deus. E agora vem a base. E ele diz aqui: há um só corpo. Versículo 4: há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, qual que é a base desta unidade? Ele diz aqui que há um só corpo e um só Espírito. O corpo aqui fala do corpo de Cristo, a igreja. É a base da unidade. Depois ele fala de um só Espírito. Claro que tem muitos dons, mas o Espírito é um só, é o mesmo. É o Espírito Santo. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Olha novamente a palavra chamado. Nós somos chamados por Deus. É uma só. E aí no versículo 5 ele começa: há um só Senhor. Há uma só fé. Não existe duas fé. É uma só fé. É um só batismo. Não existe dois batismos. É um só batismo. Um só Deus, único Deus verdadeiro e Pai de todos. Só Senhor aqui, o primeiro é Jesus. Um só Senhor é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E depois um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então a base da unidade é isto aqui, que há uma coisa que sustenta toda esta unidade. E depois, a partir do versículo 7 até 11, os dons para manter esta unidade. Ele começa assim: e a cada um de nós, quer dizer, ali ele falou de um só corpo, todos estão inseridos nesse corpo, que é Cristo, e que neste corpo há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há um só Deus e Pai, há uma só fé, e assim forma este corpo que é a igreja, o corpo de Cristo. E agora ele vem: e a cada um de nós foi concedida a graça, o favor imerecido, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele levou em triunfo as alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele citou aqui, aqui nós vemos a imagem de um conquistador. Jesus, quando morreu na cruz e depois ressuscitou, nós o vemos como um conquistador militar que venceu e agora ele é um vencedor. Por isso que ele triunfou nas alturas. Fala de triunfo. Eu posso ver Jesus aqui triunfando, como os monarcas romanos que entravam em Roma
ali desfilando com seus soldados, e atrás vinham o quê? Os inimigos derrotados, amarrados e ali completamente quase que despidos, no sinal de vergonha. E o monarca na frente, romano, com toda a sua pompa e declarando que o seu triunfo, a sua vitória. Por isso que quando subiu, ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Eu não sei se talvez o salmista queria dizer que quando ele levou cativo, se era realmente o inimigo ou se era aqueles que eram prisioneiros do pecado e que agora ele estava trazendo para a liberdade. Ia dizer aqui que deu dons ou deu presente aos homens. Isso aí foi lá, ele citou Salmo 68, 18. E que no versículo 9 ele continua que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aqui fala da habitação dos mortos. Quando Jesus, antes de subir, ele desceu às profundezas da terra, ou seja, dá-se a ideia de que ele desceu até o Sheol. O Sheol é o lugar que os mortos habitam. Essa é a ideia que os judeus tinham da habitação dos mortos, eram as profundezas da terra. Por isso que Paulo cita isso aqui. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Então, ó, que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou. Então aqui agora vem o quê? Os dons que ele repartiu para que esse corpo se mantesse unido. Ele diz aqui, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, isso aqui são os dons que, assim que Jesus ele morreu e ressuscitou, então ele repartiu esses dons para quem? Para aqueles que ficaram aqui para dar continuidade à sua igreja. Por isso que na igreja primitiva tinha o quê? Os apóstolos, tinha o quê? Os profetas, o profeta Ágabo, por exemplo, tinha os apóstolos, que eram o colégio dos 12. Depois disso não existiu mais apóstolos. Apóstolos com autoridade apostólica, que viu Jesus em todo o seu ministério, que acompanhou o ministério de Jesus, foi somente o colégio apostólico, os 12. Depois disso não existiu mais ninguém. Ninguém mais viu Jesus após o período ali da igreja primitiva. Então, aqui fala dos apóstolos, os primeiros apóstolos. Depois fala dos profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Estes dons ministeriais é que contribuem para a unidade do corpo de Cristo. E agora, a partir do versículo 12 até o 17, ele vai o que? Falar sobre o crescimento desta unidade do corpo de Cristo. Esse corpo unido, agora a tendência dele é o crescimento. Ele diz assim, com o fim de quê? Tudo isso com o fim ou com o propósito de quê? Preparar, então, esses dons que foram dados, o propósito destes dons, é para preparar os santos para a obra do ministério ou do serviço, para que o corpo de Cristo, olha, a unidade do corpo de Cristo, seja o que? Edificado. A ideia de edificado aqui é de um prédio que está sendo colocado tijolo por tijolo, e que cada tijolo é uma pedra viva, é uma pessoa, é um ser humano que, agregado ao corpo de Cristo, está sendo o que? Construído este corpo em unidade. Então seja edificado até que todos alcancemos
a unidade da fé. Então tem um propósito, que esse corpo seja edificado e que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então nós temos que atingir a sua totalidade. A plenitude aqui fala da sua totalidade, do conhecimento de Cristo. E ele diz aqui que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, qual que é o propósito de Jesus ter dado estes dons, ter repartido esses dons de apóstolo, que é enviado, evangelistas, que levam o evangelho, profetas, que fala a palavra de Deus, profeta aqui no sentido de profetizar, de pregar a palavra do Senhor, depois de pastores, aqueles que cuidam, e dos mestres, aqueles que ensinam. Qual que é o propósito de tudo isso aqui? É de que as pessoas alcancem o conhecimento de Cristo. E alcançando esse conhecimento, essas pessoas não sejam mais como crianças, que são levadas por todos os lados, ou jogadas por todos os lados. Que essas crianças agora se tornem adultas, e tornando adultas elas possam ter o pleno conhecimento, e que agora eles não sejam dominados por qualquer tipo de doutrina ou de ensinamento errôneo, o qual faz com que o corpo de Cristo seja o que? Desfeito, mas que através do conhecimento pleno de Jesus, este corpo, que é a igreja, possa ser edificado. Este é o propósito dos dons. E no versículo 15 ele continua: antes, seguindo a verdade em amor. Então eu tenho que seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é a cabeça deste corpo? Cristo. Então temos que crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse crescimento, o crescimento deste corpo, depende da unidade. Todos unidos através de juntas, cada um participando deste processo, começando pelos dons repartidos a homens que vão fazer com que este corpo seja edificado através dos enviados, dos evangelistas, dos profetas, dos pastores e mestres, através dessas pessoas que estão inseridas no corpo. As pessoas não sejam mais crianças, que elas sejam maduras e alcancem a maturidade espiritual, e que não sejam levadas por qualquer vento de doutrina que induzem ao erro, e isso faz com que o corpo de Cristo seja danificado. Mas pelo contrário, essas pessoas possam encontrar maturidade, e que através dessa maturidade essas pessoas possam estarem firmes, inseridas no corpo de Cristo, e que esse edifício possa crescer. Então, do versículo 1 até o versículo 17, fala aí da unidade do corpo de Cristo através da graça, a base da unidade. Depois fala os dons que contribuem para esta unidade, e depois, o último aí, é o crescimento da unidade do corpo de Cristo. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade
a partir do versículo 17. Que Deus em Cristo o abençoe. Até lá.